Olá, você está ouvindo o podcast Eleb SP no ar. Esse programa é para você que está buscando ampliar ou expandir seus horizontes profissional e pessoal. Em comemoração aos 30 anos do aconselhamento biográfico no Brasil, a Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, a Eleb SP, quer aproximar você desta ferramenta que se baseia nas leis biográficas da antroposofia e na sua própria história de vida. Eu sou Silvia Beatrix e vou te acompanhar nessa jornada. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Eleb SP no ar. Sinta-se em casa. A jornada de celebração dos 30 anos do aconselhamento biográfico no Brasil chega ao seu penúltimo episódio, o de número 10. Nele teremos as participações de Constanze e Larissa, que assim como Silvio e Regina fizeram no episódio anterior, vão compartilhar com a gente o seu trabalho, as suas formações e as transformações que esse trabalho do aconselhamento biográfico trouxe nas suas vidas. A gente vai começar com a Cone. Olá, eu sou a Constanze, eu sou carioca, tenho 68 anos de idade e eu vim transferida para Curitiba a trabalho há mais de 30 anos e aqui acabei ficando. Eu atuei por 33 anos como estatística, depois como analista de sistemas e também em processos de planejamento empresarial em duas grandes empresas. Hoje eu sou aconselhadora biográfica, formada pela turma 10 da ELEB, a Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo. A gente começou a nossa formação na antiga Artemísia e terminamos no Centro Paulus. Constance, e o que te levou a procurar uma formação em aconselhamento biográfico, que em princípio parece tão distante de números como trabalhar com estatística? Então, na minha carreira técnica, eu tive a oportunidade de fazer a formação, acho que chama líder facilitador, pela ADIGO, Apoio ao Desenvolvimento de Indivíduos, Grupos e Organizações. E ali, pela primeira vez, eu ouvi falar tanto da antroposofia como de processos biográficos. E enquanto eu ainda atuava no meio empresarial, em algum momento, em algum ano nas férias, eu fui fazer um biográfico longo, aquele biográfico de uma semana de duração. E lembro que ainda foi na Artemísia. E aquela vivência me tocou. Então, quando eu resolvi sair do mundo corporativo e depois tirei um ano sabático, e eu achei que estava na hora de me aprofundar naquela experiência de anos atrás e me inscrevi na ELEB para fazer a formação em aconselhamento biográfico. E como foi esse processo ao longo da formação? Bom, eu diria que foi um processo intenso, né? Assim, palestras e conteúdos totalmente novos para mim naquela fase inicial, né? Reflexões individuais, revisitar minha biografia sob diferentes pontos de vista e tudo ainda misturado com trabalho artístico. Naqueles encontros eu fui percebendo a potência daquele trabalho, né? Daquela forma estruturada, vamos dizer assim, de revisitar a nossa biografia. E eu fui percebendo, né, que os fatos na minha biografia, eles não estavam isolados, né? Que existia assim uma concatenação, um fio que unia todas as minhas experiências e que quem sabe nada tivesse sido por acaso. E aquilo foi me trazendo uma clareza, um conforto. Como você tem utilizado o aconselhamento biográfico no seu trabalho e quais as ferramentas que ele oferece para você? Boa pergunta. Bem, quando eu olho retrospectivamente, eu vejo a variedade de possibilidades, ou quem sabe de oportunidades, que o aconselhamento biográfico me trouxe nesses 11, quase 12 anos de formada. Deixa eu me lembrar de alguns. Então, até hoje eu trabalho com atendimentos individuais. No início, sempre eram presenciais. E depois da pandemia, depois da Covid, eu passei a atender virtualmente com Google Meet e com a mesma qualidade. E esse atendimento, então, virtual, me abriu portas para atender pessoas em outras cidades e outros países também. A outra forma, eu trabalhei com grupos em Lima, no Peru, durante 4 anos. E eu sou muito feliz de ver que ali eu plantei uma sementinha e que essa sementinha vingou.
Daquelas pessoas que participaram comigo dos encontros, 2 já fizeram a formação, são aconselhadoras biográficas, uma delas fez até em Florianópolis. E eu soube que tem mais 3 pessoas fazendo a formação na Argentina. Outra coisa que eu fiz, a convite de Milene Mizuta, autora daquele programa Líder de Si, eu conduzi por 10 anos grupos em Curitiba e em Joinville. E um tema que me atrai, que é espelhamentos em biografias humanas, né, eu me dediquei ao tema e disso nasceu um livro. Eu tentei, nesse livro, mostrar a forma como eu trabalho esse tema com os meus clientes e queria também tornar o espelhamento acessível aos companheiros de caminhada. Então, esses são algumas das possibilidades com que eu trabalho. Nossa, Constance, que bacana ouvir que muito do seu trabalho acaba inspirando outras pessoas e as convidam de alguma forma a participar, assim, a entrar, né, numa das formações. Esse é um propósito meio oculto dentro do nosso trabalho, né? Porque o objetivo principal é fazer o processo biográfico daquele grupo, daquela individualidade que se apresenta diante de nós. Agora, para além disso, esse trabalho envolver de forma que a pessoa escolha fazer a formação, eu achei bem bacana, bem bacana. E o que significa tudo isso para você? O que significa o aconselhamento biográfico para mim? Eu diria que hoje o aconselhamento biográfico faz minha alma vibrar, né? Eu me sinto viva, ativa, apoiando meus clientes, vendo as metamorfoses, as mudanças, transformações que eles conseguem dar em suas vidas. Eu posso dizer que eu gosto do que eu faço, procuro me atualizar sempre, criar novos produtos, novas formas de atuar e vou oferecendo a meus clientes, eu vou criando workshops. Querida, e para encerrar essa sua participação, quais seriam as últimas palavras que você pode deixar para os nossos ouvintes? Quero deixar aqui minha gratidão pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do meu trabalho, né? Acho bem interessante também ver como os outros profissionais atuam, a forma como cada um trata desses diferentes temas, né? Eu diria que nós somos um eterno vir a ser. Enquanto tivermos força e disposição, ser, vir é o meu chamado. Obrigada, Silvia. Um abraço a todos. Larisa, agora é com você. Como uma boa aconselhadora biográfica, apresente-se, traga dados biográficos seus para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Larisa, eu sou médica, ginecologista, obstetra, aconselhadora biográfica e também trabalho com medicina escolar. Tenho 51 anos, fiz a formação no aconselhamento biográfico na ILEB no grupo 14. Quando e como o aconselhamento biográfico entrou na sua vida, Larisa? Eu me interessei pelo aconselhamento biográfico logo no início do meu contato com a antroposofia. Eu encontrei a antroposofia através da formação médica, né? Então, na formação médica, a gente tem um módulo intensivo que trabalha o biográfico e as forças planetárias. E esse foi meu primeiro contato com aconselhamento biográfico. E logo nesse primeiro contato eu já me apaixonei pelo aconselhamento biográfico. Achei incrível o trabalho que foi desenvolvido durante 5 dias no meu pequeno grupo. E a partir daquele primeiro encontro eu decidi que eu iria fazer a formação do aconselhamento biográfico. E no começo eu quis fazer mais como uma ampliação de olhar. Eu pensava que com a medicina, através da minha atuação como médica, seria interessante eu ampliar meu olhar
através da formação no aconselhamento biográfico. Então, o primeiro impulso que eu tive de buscar a formação foi esse. Lari, como você descreveria que foi o processo biográfico para você, os 4 anos de formação? O processo do aconselhamento biográfico foi um processo muito intenso, mas também é um processo maravilhoso. A princípio, assim, as transformações que aconteceram em mim, muito suavemente, por isso que ele é tão maravilhoso, porque é um processo que ele acontece de uma maneira suave. Pelo menos para mim foi assim. E o meu olhar em relação a mim mesma, em relação aos outros, ele mudou muito. Eu, quando comecei a formação, eu não conseguia ter essa percepção de que as pessoas são tão diferentes, né? Elas trazem lentes, maneiras de ver o mundo tão diferentes e também reações e posições e pontos de vistas tão distintos. E então foi maravilhoso ter essa percepção. E a gente vai a cada módulo estudando forças e percebendo como cada um de nós, o ser humano, é uma espécie única, né, em si mesmo. Steiner fala isso e como isso é verdadeiro. E isso vai suavizando, suavizando as relações, suavizando os encontros, ressignificando as dores, né, principalmente as dores da infância, quando eu consigo perceber um olhar diferente que meu pai, minha mãe e as pessoas que se relacionaram comigo tinham em cada situação. E por isso é muito libertador. Foi um processo assim incrível. A nível pessoal, né? Quando eu falo a nível profissional, como médica, como uma pessoa que trabalha com pessoas, né? Ele também me trouxe essa ampliação que eu já imaginava que ia trazer, essa ampliação de olhar. E isso me facilita e me ajuda muito no meu dia a dia, no encontro com cada paciente. E então eu posso dizer que o aconselhamento, a formação do aconselhamento biográfico foi um caminho árduo, mas porém suave. E é um caminho que eu posso te falar com toda certeza que eu faria de novo, sem sombra de dúvidas. Eu costumo brincar que eu sou mãe de trigêmeos, que 2 gravidezes de trigêmeos não dá para a gente ter. E eu costumo dizer que 2 faculdades de medicina não dá para a gente fazer, mas o aconselhamento biográfico, sim. Eu faria várias vezes, eu repetiria, porque cada vez eu acho que a gente entra dentro nesse caminho, algo novo surge. O que representou o processo do aconselhamento biográfico, ter passado pelo processo do aconselhamento biográfico para você, Lari? Além desse processo individual, eu também, quando eu comecei a formação no aconselhamento biográfico, eu estava passando por uma crise no casamento e meu marido fez a formação junto comigo, nós somos da mesma turma, mesmo grupo, o grupo 14, e foi um processo muito curativo para nós dois, para nossa relação. E eu posso dizer que foi um ponto de virada. Então, nesse sentido, o processo da formação também foi curativo para nós dois, para que a gente pudesse se reencontrar, reencontrar a essência de cada um de nós e a olhar a essência do outro. E agora a gente está super bem, a gente atribui ao processo que a gente vivenciou juntos na formação, muito dessa qualidade de relação que a gente tem hoje. É isso.
E de que forma você usa o aconselhamento biográfico na sua vida, na sua profissão? Como eu uso hoje o aconselhamento biográfico, o, ape- o aconselhamento biográfico ele me transformou. Então, eu acho que tudo com que eu trabalho hoje tem a presença do aconselhamento biográfico, eu trago isso em mim. Mas eu uso no meu dia a dia, nos meus encontros, no consultório médico, eu trabalho muito faço workshops relacionando a biografia e a educação, porque eu também vejo, eu sou muito voltada para essa questão do desenvolvimento humano, né? E então eu trabalho com a biografia e a educação. Dentro da área da ginecologia, eu tenho um projeto que chama Lua Nascente, que é um projeto voltado para mães de meninas pré-menarca. E, e a gente trabalha muito a questão biográfica mesmo do encontro com a menarca, da própria mãe. A gente faz um trabalho de ressignificação da ciclicidade feminina, do arquétipo do feminino. Então, é um caminho biográfico e é um caminho de cura para que as mães possam entregar para suas filhas uma imagem verdadeira do que é o feminino e a ciclicidade e a menarca. Então, o biográfico está todo incluído nesse trabalho. Tem um trabalho também que eu fiz, inclusive, como projeto de conclusão do aconselhamento biográfico, que é um projeto com meninas, adolescentes, gestantes, e que também é muito bonito no sentido de ressignificar primeiro setênio, segundo setênio e terceiro setênio, que é a fase que elas estão gestantes e ainda em formação, né? Porque são meninas que dos 16 até os 22 anos, mais ou menos. E então eu uso muito o que eu aprendi, as ferramentas que eu aprendi durante a formação no meu dia a dia, nos workshops, nos grupos de trabalho que eu faço. Além das mudanças que trouxe em mim mesma e o quanto que facilita no mundo trivial, no hospital, nos encontros, no dia a dia também. E para encerrar, Lari, o que significa o aconselhamento biográfico para você? O que significa o aconselhamento biográfico? Para mim, ele é um verdadeiro caminho de autodesenvolvimento. E é preciso ter coragem para adentrar nesse caminho, mas eu posso dizer que vale muito a pena. E lembrando Guimarães Rosa, por amor se teme, mas por amor também a coragem se faz. E eu queria terminar dizendo que esse caminho, fazer o trabalho biográfico, fazer a formação no aconselhamento biográfico é o melhor presente que você pode se dar. Então, coragem, vamos lá. Eu acredito que em algum dos episódios anteriores eu já tenha declarado o meu fascínio pelo aconselhamento biográfico. Se eu não fiz isso antes, eu estou fazendo agora, porque é impossível deixar de trazer essa palavra fascínio depois de escutar a Larisa, depois de escutar a Constance. Eu tenho certeza que você se sentiu tocado ou tocada, emocionada por poder acompanhar como um profissional que hoje atua como aconselhador biográfico, em algum momento, ou seja, no primeiro momento, precisou ser tocado e transformado por essa ferramenta que hoje ela ou ele, profissional, oferece para os seus clientes
ou para os seus pacientes. A Cone inspira a partir dos grupos com os quais ela trabalha e a Larisa faz uma comparação ou traz uma imagem muito forte, que não é possível você fazer 2 vezes a faculdade de medicina ou ter 2 gestações de trigêmeos. É algo, né, muito pesado. Mas que passar mais de uma vez por um processo de aconselhamento biográfico é muito salutar. É algo que faz com que a gente caminhe na direção do nosso vir a ser, como a Cone muito belamente trouxe para a gente. É isso por hoje. Esperamos você no nosso próximo episódio. Até lá!